Autoridades presentes, senhoras e senhores, bom dia. Damos início agora à abertura do 7º encontro do Comitê Brasileiro de Teste de Sensibilidade aos Antimicrobianos, o BRCast. Para dar as boas-vindas, temos a honra de convidar ao palco, representando os presidentes das sociedades, primeiramente o Dr. Fernando Barcelos, que será representado pela doutora Elizabeth Menezes, da Sociedade Brasileira de Análises Clínicas. Também convido o Também convido o Dr. Alberto Chebado, da Sociedade Brasileira de Infectologia. Eu convido também o Dr. André Dói, que estará representando o Dr. Fábio Brazão, da Sociedade Brasileira de Patologia Clínica e Medicina. Convido a doutora Irina Hidger, que é coordenadora da Divisão dos Laboratórios Epidemiológicos e Controle de Doenças, para representar o secretário estadual de Saúde, o Dr. César Augusto Neres Luiz. Representando o Conselho Federal de Farmácia, convido ao palco o Dr. Gustavo Pires, secretário do Conselho Federal de Farmácia. Também convido o Dr. Luiz Henrique Guimarães, da Sociedade Brasileira de Microbiologia. Convido também a doutora Helena Franz, coordenadora da Coordenação Geral dos Laboratórios de Saúde Pública do Ministério da Saúde. Por fim, convido o professor Dr. Marcelo Piloneto, coordenador geral do BRCast. Agora, cada um dos presentes poderá fazer sua fala. Primeiro, eu convido a doutora Elizabeth Menezes, da Sociedade Brasileira de Análises Clínicas. Do professor Fernando Barcelos, que está representando a doutora Elizabeth. Um bom dia a todos. Eu me sinto muito honrado de estar aqui presente. Em primeiro lugar, representando a presidência atual da SBAC, que é a doutora Maria Elizabeth Menezes, que me designou para estar aqui. E isso me orgulha muito, porque eu acompanhei bem esse processo da formação desse comitê, porque era diretor executivo da SBAC na época, depois fui presidente, e agora voltei a ser diretor executivo, e me lembro bem como tudo iniciou, né? Foi uma iniciativa de pessoas visionárias e corajosas. Eu estou aqui na minha frente com o Dr. Jorge Sampaio, e que, na figura dele, eu queria cumprimentar todos aqueles que foram os pioneiros, que apostaram num projeto que era um projeto difícil de ser enfrentado, porque ele vinha em substituição de um organismo como o CLSI, que é um organismo de reconhecimento internacional. Mas entenderam que o BRCast, adotando o padrão europeu e internalizando os pontos de corte, etc., eles apresentavam uma proposta melhor para os laboratórios. E com isso, então, imediatamente, as entidades como a SBAC, a SBPC, a Sociedade de Microbiologia e Infectologia, deram aquele suporte necessário para que as coisas fossem à frente. E todo bom início precisa de uma boa continuidade, e isso foi garantido pela contínua colocação de outros profissionais, rodando os profissionais, e hoje tem um grupo realmente muito bom, muito forte, muito qualificado,
que está garantindo que realmente esse projeto tenha sucesso. Como todo bom projeto, ele tem início, meio e não tem fim, né? A gente sempre acaba tendo que ir renovando e mantendo as coisas em alto nível. Eu acho que os objetivos da formação desse comitê foram plenamente atingidos, né? Consolidado, e agora o que nós temos é que mantê-lo e sempre aprimorados, e de parte da Sociedade Brasileira de Análises Clínicas podem contar sempre com o apoio e com o suporte técnico e até financeiro, se for o caso. Muito obrigado a todos, e fez um bom curso aqui, todos que participarem do curso de hoje. Um bom dia. Agora convidamos o Dr. Alberto Chebado, da Sociedade Brasileira de Infectologia. Bom, primeiramente, bom dia a todos. Cumprimento a mesa aí em nome do Marcelo Piloneto, que é o coordenador do BRCast. Bom, é um prazer, uma alegria enorme estar aqui nesse evento, marcando mais um ano de atuação, de atividade do BRCast. O BRCast é um projeto vitorioso, é um projeto que nasceu há alguns poucos anos atrás, como o Fernando colocou, né, de um projeto visionário, de algumas pessoas incomodadas pelo fato de que a gente não tinha um documento nacional que atendesse às nossas demandas, sabendo que nós temos hoje, e já tínhamos naquela época, expertise suficiente para que a gente pudesse ter um comitê nacional representativo, para que a gente pudesse ter os pontos de cortes, as metodologias, todas definidas para o território brasileiro, para o público brasileiro, com as preocupações dos micro-organismos que estão circulando aqui, com os mecanismos de resistência mais frequentemente encontrados aqui. Eu participei, junto com o Jorge, com a Ana Galles, Marinês, né, Cássia, com algumas pessoas, do nascimento do BRCast. Na realidade, naquele momento, nem tinha nome, né? Era um comitê nacional, de toda a tratativa que a gente teve junto à Anvisa, ao Ministério da Saúde, para que a gente chegasse, finalmente, a um modelo onde a gente tivesse representatividade. Então, hoje, por exemplo, o BRCast ele tem uma cadeira no EUCast, né? No comitê do EUCast, que hoje é representada pelo Jorge Sampaio. Então, nós temos um documento nacional, né, traduzido em português, disponibilizado gratuitamente pela internet para quem quiser utilizar, com uma determinação legal hoje de utilização no território nacional, que também era uma outra coisa que incomodava, que não existia. Cada laboratório usava o documento que quisesse, do ano que quisesse, mesmo que fosse desatualizado, com recomendações que já não faziam mais sentido naquele momento. Então, acho que o BRCast, como o Fernando colocou, chegou para ficar, né? Hoje ele é fundamental para o governo brasileiro, né? Eu até brinquei outro dia com o Marcelo, se o BRCast acabar, por exemplo, a Anvisa fica sem... Existe uma norma, né, da Anvisa que obriga a utilização dos documentos do BRCast. Então, o BRCast hoje é um órgão fundamental para que a gente tenha uma regulamentação dentro da área de microbiologia clínica, né? E, para isso, a gente tem um papel muito importante das 4 sociedades fundadoras e mantenedoras do BRCast, né? Então, esse é um compromisso das 4 sociedades, do meu lado, né, da SBI, em manter o BRCast funcionando, em progredir o BRCast, né, o comitê, com as indicações, com o custeio e com a cobrança de que as coisas ocorram, de que as coisas funcionem, né, para que a gente tenha sempre um documento representativo, atualizado, né, para utilização. E o BRCast é tão importante que ele hoje é o documento utilizado não só no Brasil, como em Portugal e nos demais países de língua portuguesa, né, que utilizam a tradução, né, e o documento em português do BRCast como fonte
mesmo na Europa, Portugal utiliza, né, o documento brasileiro traduzido para o português, né, com as adaptações, obviamente, né, para cada país, mas para vocês verem a importância do BRCast no cenário mesmo internacional. Então, é um prazer estar aqui. Aproveitem hoje o dia, o curso, né, com as atualizações, quem está aqui presencial, quem está online, né, porque essas informações são fundamentais para que a gente tenha um bom desempenho dos nossos laboratórios. Muito obrigado a todos. Com a palavra agora da SBM, o Dr. Luiz Henrique Guimarães. Bom dia a todos e a todas. Inicialmente, gostaria de agradecer o convite em representar a Sociedade Brasileira de Microbiologia nesse importante evento. Aproveito também para saudar todos os colegas aqui da mesa, na pessoa do professor Marcelo Piloneto, e dizer que esse evento, uma vez mais, marca de forma bastante forte a consolidação de uma ação iniciada há alguns anos atrás e que trouxe benefícios para a nossa sociedade de forma geral. E a Sociedade Brasileira de Microbiologia participou e continua participando das ações, do apoio ao BRCast. É importante destacar o impacto que as ações que o BRCast tem feito, tem desenvolvido, tem na nossa sociedade. Desafios foram vencidos e outros desafios se apresentam, e tenho a plena certeza que o BRCast, com seu comitê, com a sua organização de gestão, dará conta do recado nos próximos anos, né, em relação a esses desafios que se apresentam. Então, muito se avançou, muito se conquistou, mas tenho certeza que temos muito ainda por fazer. E, nesse momento, reforço que a Sociedade Brasileira de Microbiologia continuará apoiando, continuará atuando para que o BRCast sempre possa avançar na sua missão, né, como já apresentada, como já definida pelos colegas que usaram a palavra antes da minha fala. Então, mais uma vez, saúdo a todos aqui presentes também, né, que estão aqui para contribuir nas discussões, estão aqui para contribuir com o avanço ainda maior do comitê. Então, desejo a todos um excelente evento e, mais uma vez, agradeço o convite para estar junto desse momento tão importante que marca, mais uma vez, essa consolidação do BRCast. Da SBPC, o Dr. André Dói. Bom dia a todos. Queria agradecer o convite para estar aqui representando a SBPC em nome do Dr. Fábio Brazão. Parabenizar a mesa, o Marcelo, né, que encabeça aqui o grupo do BRCast. E também sou membro do BRCast, né, e é muito bom ver que, né, ao longo desses anos, né, começando como um ideal, como o Dr. Marcelo falou, e hoje a gente vê que mais de 75% dos laboratórios, né, já estão implementando, utilizando o BRCast. Então, a gente passa lá de que a gente não tinha uma padronização, né, cada laboratório utilizava um documento diferente, e hoje a gente consegue que 75% dos laboratórios utilizem. Então, lembrando que a gente tem mais de 20 mil laboratórios espalhados pelo Brasil, né? A gente tem uma diversidade enorme, né, regional, mesmo dentro da mesma cidade, a gente vê laboratórios fazendo coisas bem diferentes. Então, eu acho que é um grande marco para a gente conseguir uniformizar realmente os procedimentos em microbiologia que tanto impactam aí, né, na saúde humana. Então, assim, a SBPC tem o prazer de apoiar, né, sempre vai apoiar o BRCast como puder. Quando a gente vê que o BRCast, assim, ele cresce não só em número de laboratórios que estão aderindo, utilizando os documentos, mas também o grupo que forma o BRCast, ele se torna cada vez maior, né? Então, nós temos vários subcomitês, e eu brinco que quando a gente entra no BRCast, depois o BRCast fica com a gente, né? Ele entra na gente e não sai mais.
Então, é a sensação que todo mundo que participa, né, ninguém quer deixar de fazer alguma coisa pelo comitê. E é isso que a gente precisa, né, que todos que trabalham na área se juntem, né, a essa iniciativa e queiram continuar para dar andamento, né, e para manter esse comitê prestando serviço, né, que é esse serviço tão importante para a sociedade. Né? Então, agradeço aqui o convite e todos tenham um bom evento. Representando o Dr. César Augusto Neres Luiz, a doutora Irina Hidiger. Bom dia. Cumprimento o Dr. Marcelo Piloneto, né, coordenador do BRCast, em nome dele, os demais membros da nossa mesa e demais autoridades presentes, aos colegas que nos acompanham aqui presencialmente e online também. Então, gostaria de agradecer, em nome do Dr. César Neves, a possibilidade de estar aqui participando, representando a Secretaria de Estado da Saúde. E, para a Secretaria de Estado da Saúde, é uma satisfação receber esse evento aqui no Estado do Paraná, sendo coordenado por uma prata da casa, que é o Dr. Marcelo Piloneto, que é extremamente atuante nesta área, né, nesse momento coordenador do BRCast, envolvido com esta causa desde sempre, e é bacteriologista, integrante da nossa equipe do Laboratório Central do Estado do Paraná. Então, eu acho que só isso já demonstra o nível de comprometimento que a Secretaria de Estado da Saúde tem com esta causa, né, da resistência a antimicrobianos e, consequentemente, a tudo aquilo que venha normatizar e orientar a implementação dos testes de sensibilidade às drogas antimicrobianas, não só aqui no Estado do Paraná, mas em nível nacional e agora internacional. Então, entendo que essa é uma iniciativa extremamente importante, não somente para o grupo de microbiologistas clínicos, mas isso expande extramuros, né, e acaba impactando a sociedade como um todo, tendo em vista o tamanho de problema de saúde pública que é hoje a resistência a antimicrobianos. Então, entendo que é um evento extremamente relevante, importante, e temos uma grande satisfação realmente em recebê-los todos aqui para que possamos discutir esse tema e atualizar, né, as orientações, as normativas, os pontos de corte. Então, desejo a todos vocês as boas-vindas, que tenham um bom evento e que seja bastante proveitoso a todos. Bom dia, obrigada. Representando o Conselho Federal de Farmácia, o Dr. Gustavo Pires. Bom dia a todos e todas. Primeiro, prazer estar de volta à minha casa, né, professor? Eu sou formado aqui, sou filho da PUC, né, formado aqui, nesta casa, com muita honra. Né, fui professor, estou invertendo já, né? Fui aluno aqui do professor Marcelo, nessa matéria que é muito importante, microbiologia. Está aqui a professora Maureen também, que foi minha professora. É uma honra para o Conselho Federal estar participando dessa mesa, né? Já agradeço aqui o convite do professor Marcelo, em nome dele cumprimento toda a mesa. Eu acho que a gente está num momento de esperança, né? Temos aqui a doutora Helena, representando aqui a doutora Ethel, né? Que nos traz a esperança da ciência ser novamente respeitada nesse país e incentivada, né? O Conselho Federal trabalha nessa linha, até de antemão aqui trago um abraço do nosso presidente, Dr. Walter, que já me deu de antemão aqui a incumbência de passar para vocês que o Conselho Federal está junto com vocês nessa batalha, tanto é que nós estamos em conversação aqui com o professor Marcelo para a gente criar um grupo de trabalho nessa área e apoiar todo e qualquer estudo, né, que venha a promover aí, mais direcionamento e padronização nessa questão tão importante. Eu acho que o Conselho ele é importante, o Conselho de Classe, porque ele é uma área que ele fiscaliza, né, é uma entidade que fiscaliza, que regulamenta a profissão. Na área da fiscalização, o que é importante? Também o controle. Nós temos aí a RDC 40, se não me engano, foi a última, referente a essa situação de controle de antimicrobianos, e a gente sabe que, na prática, a gente não tem um controle total ainda. E aí que está o nosso papel. Né? De que forma que nós podemos ampliar esse controle, não só dentro dos hospitais, como também nas farmácias e drogarias, que são em torno de 80 mil nesse país. Né? Também nas unidades, né, públicas, né, nas UBS, qual que é
o nosso papel e o que nós podemos fazer para aprimorar esse controle. Lá, quando foi criado a RDC, que tratava desse controle, né, da retenção do receituário, por exemplo, né, muitos colegas foram contrários a isso. Mas foi um primeiro passo. Né, ter um controle, né, foi o primeiro passo. Mas nós temos que aprimorar isso, nós temos que ampliar isso e temos que desenvolver metodologias para que isso, né, de fato, aconteça 100% na prática. Então, trago aqui o abraço do Conselho Federal, o acolhimento do Conselho Federal a essa equipe, e estamos juntos nessa batalha, professor. Muito obrigado. Coordenadora do CGLab, a Helena França. Bom dia a todos. Inicialmente, eu gostaria de agradecer o convite e cumprimentar a todos os membros da mesa, na figura do Dr. Marcelo Piloneto. E algumas palavras. A resistência aos antimicrobianos é um dos maiores desafios para a saúde pública, com importante impacto na saúde humana e animal, que desperta grande preocupação nos países e gera impacto muito negativos nas áreas de saúde e economia, além de milhões de mortes em todo o mundo. A rápida disseminação global de bactérias, que causam infecções comuns e que resistem ao tratamento com medicamentos antimicrobianos existentes, torna a vigilância da AMR cada vez mais fundamental para a avaliação da carga desse problema e subsidiar o processo de tomada de decisão nas políticas públicas. Embora o desenvolvimento da AMR seja um fenômeno natural dos micro-organismos, está ocorrendo uma maior pressão seletiva e disseminação por mau uso de medicamentos antimicrobianos na saúde humana e animal, programas inadequados ou inexistentes de prevenção e controle de infecções, o que favorece a transmissão da resistência entre os micro-organismos e a exposição de indivíduos a micro-organismos resistentes e vigilância e monitoramento inadequados. Diferente de outros agravos, a resistência antimicrobiana não é identificada clinicamente, apresentando como seu principal pilar de enfrentamento a identificação bacteriana e perfil de sensibilidade por meio da vigilância laboratorial. A identificação incorreta ocasiona uma falha no processo de tomada de decisão e, consequentemente, em todo o processo de vigilância e ação para o enfrentamento do problema. A CGLab, como coordenadora da Rede Nacional de Laboratórios de Saúde Pública, tem o compromisso de estruturar a rede de vigilância laboratorial para a MR, e a publicação da Portaria 64 foi um passo fundamental para a padronização dos testes de sensibilidade, melhoria da qualidade dos resultados e uma melhor vigilância epidemiológica e clínica. Gostaríamos de agradecer ao Comitê do BRCast por toda a dedicação para produzir documentos de qualidade e difundir conhecimentos de grande relevância para a MR, gratuitamente para todos os laboratórios de microbiologia do país. Para encerrar, gostaria de dizer que a AMR passou a ser uma das prioridades do Ministério da Saúde e da Secretaria de Vigilância em Saúde e Ambiente, sob a gestão da CGLab. Nosso objetivo é que as ações de prevenção e combate da resistência aos antimicrobianos sejam capilarizadas para os estados e municípios, apoiando as tomadas de decisões na rotina clínica e evitando a disseminação de micro-organismos multiresistentes, que podem causar mortes e prejuízos ao ser humano. Obrigada. Por fim, para apresentar as atividades realizadas da gestão 2021-2022, convido agora o Dr. Marcelo Piloneto.